Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos iniciar então o nosso estudo sobre a mediunidade, dando as boas-vindas a quem já está aqui na sala. Daqui a pouco mais pessoas vão chegando. Muito bom a gente estar juntos, muito bom aprendermos juntos, né? Certo, Luca? Certo. Vamos lá de um novo jeito aqui, botar a roda para rodar. Muito bom. Você faz a prece para a Pode ser, gente, Lucas, por pode ser. favor? Vamos nesse momento, então, fechar os nossos olhos, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que à distância, para juntos conversarmos e discutirmos sobre os conteúdos deixados nos livros dos médiuns, para que a gente entendesse melhor essa forma de conexão existente entre nós e o plano espiritual. Agradecemos a Deus a possibilidade desse encontro, ainda que virtual, e pedimos aos espíritos amigos que estejam presentes em todas as nossas casas e nos nossos pensamentos, nos auxiliando para que tenhamos um bom estudo, com boas intuições, boas perguntas e questionamentos, e que aprendamos muito. Muito obrigado e que assim seja. Muito bom. Bom, a gente vai dando algumas orientações aqui. Nós colocamos no chat todos os passos, então inicialmente eu vou pedir para que todos possam desativar o seu microfone para a gente não ter interferência, né? E, e aí a gente vai fazendo o estudo do livro dos médiuns. Vou colocar também ali a. Só um minutinho. Vou colocar no chat onde que a gente parou no estudo, né? Para a gente poder seguir em frente. É, e aí a gente vai conversando, todos fiquem à vontade para fazer perguntas, para participarem. É importante que a gente faça um estudo bem dinâmico, um estudo bem gostoso, participativo. Essa é a ideia, tá bom? Aqui ninguém sabe mais do que ninguém, a gente está aqui para aprender juntos. Essa sempre foi a forma de trabalho do GEOL e a gente vai continuar online desse jeito. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar então. Nós estamos no Livro dos Médiuns. Lucas, vou pedir para você começar, enquanto eu coloco aqui no chat para o pessoal poder acompanhar. O capítulo 25, no item 284, nós estamos falando da evocação das pessoas vivas, e a gente vai ler agora o item 48 e seguintes. Então vamos lá? Vamos lá. Item 48. O espírito de uma pessoa viva está livre para dizer ou não dizer o que quer? Tem as suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio. E como tem maior perspicácia, é mesmo mais circunspecto do que no estado de vigília. Ou seja, quando nós fazemos a evocação de uma pessoa viva, ao essa pessoa se comunicar, né, através da evocação, ela está livre para dizer o que ela bem quiser, porque ela tem esse livre-arbítrio, né? E além do livre-arbítrio, ela tem a questão de que, por estar em espírito, ela tem mais capacidade, mais consciência e maior entendimento das coisas que cercam a vida dela ou que fazem parte da história espiritual e encarnada dela. Ou seja, ela, diferente do estado de vigília, que é quando nós estamos acordados, né? Em espírito, nós conseguimos ter mais consciência das coisas e podemos falar mais coisas do que falaríamos enquanto estamos acordados, porque a nossa consciência está ampliada, ela está mais abrangente de todos os contextos que nos envolvem, tanto espiritual quanto encarnado. Lembrando que aí o que vai estar em ação é a faculdade do espírito, né? Porque a evocação desse espírito, ele vai vir em espírito quando Uhum. for evocado, né? O corpo está Sim, e aí dormindo, não né? necessariamente é lógico, se me evocarem enquanto eu estiver dormindo, é o espírito do Lucas. Dormindo ou suspenso, dormindo ou mais Exato. relaxado, O né? espírito é do Lucas, porém não é só o espírito Lucas, né?
esse espírito já tem todo um histórico para trás que é muito maior do que o Lucas que está encarnado hoje, né? Sim, sim. Aí na 49, Kardec pergunta: poder-se-ia, evocando-a, constranger uma pessoa a dizer o que quisesse calar? Essa é uma pergunta interessante, né? Então, quando eu evoco alguém, eu consigo tirar algumas verdades dela que eu não conseguiria tirar quando ela está desperta, né? Quando ela está na minha frente. E a resposta dos espíritos é: eu disse que o espírito tem o seu livre-arbítrio. Pode, porém, dar-se que, como espírito, a pessoa ligue menos importância a certas coisas do que no estado ordinário, podendo então sua consciência falar mais livremente. Demais, se ela não quiser falar, poderá sempre fugir às importunações, indo-se o seu espírito embora, porquanto ninguém pode reter um espírito como se lhe retém o corpo. Então eu posso até constranger um espírito, mas como ele tem livre-arbítrio, se ele não quiser falar, ele não vai falar, não vai dizer. O que pode acontecer é um juízo de valor diferente da pessoa quando ela está em estado de espírito, diferente de quando ela está encarnada. Que significa o quê? Em espírito, como eu amplio a consciência, como você falou agora há pouco, Lucas, eu Uhum. posso ter uma atitude diferente, completamente diferente. Posso dar menos importância para certas coisas, ou posso dar mais importância para certas coisas. E daí muda o meu julgamento. Mudando o meu julgamento, eu posso mudar o meu comportamento, né? É isso? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Tem algum comentário? Esse é um tema bastante interessante, porque a gente está seguindo o estudo do Livro dos Médiuns, estamos falando sobre evocação de pessoas vivas. Daqui a pouquinho vai ficar mais interessante ainda esse tema. A gente vai seguindo em frente, né? Vamos lá? Questão 50. O espírito de uma pessoa viva não poderia ser constrangido por outro espírito a vir e a falar, assim como ocorre para os espíritos errantes? Entre os espíritos, estejam mortos ou vivos, não há supremacia senão pela superioridade moral, e devereis crer bem que um espírito superior não prestaria jamais seu apoio a uma vil indiscrição. Nota: esse abuso de confiança seria com efeito uma ação má, mas que não poderia ter resultado, uma vez que não se pode arrancar um segredo que o espírito quisesse calar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que calaria em outras circunstâncias. Uma pessoa que saber por esse meio, de um de seus parentes, se o testamento desse último estava a seu favor. O espírito respondeu: sim, minha cara sobrinha, e disso cedo tereis a prova. A coisa era real com efeito, mas poucos dias após o parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazê-lo saber à pessoa, sem entretanto que soubesse ter sido evocado. Um sentimento instintivo o leva sem dúvida a executar a resolução que seu espírito havia tomado depois da pergunta que lhe havia sido feita. Há covardia em pedir ao espírito de um morto ou de um vivo o que não se ousaria pedir à sua pessoa, e essa covardia não tem mesmo, por compensação, o resultado que se pretende. Ou seja, estando vivo ou estando morto, o bom senso é sempre a melhor medida, né? Porque se você não tem coragem de fazer isso com a pessoa viva ou de frente a ela, então não faça de forma alguma, né? Não pense que por estar através de uma evocação espiritual que você não está fazendo de frente com ela, você está fazendo, né? Pior ainda, você está fazendo de frente com ela com uma consciência muito maior, então ampliada. Ou Ampliada. seja, você pode nessa tentativa pode acabar ocorrendo constrangimentos que muda todo o fluxo da história, né? Porque esse senhor aqui descobriu que a sobrinha estava interessada em coisas
que ele nem tinha deixado ainda, né? Porque ele estava vivo, ela já estava preocupada com o testamento dele. Estava vivo. E aí, por intuição, depois, acordado em vigília, ele foi lá e desfez aquilo que ele pretendia fazer. Ou seja, o bom senso é sempre a melhor medida mesmo, né? E é interessante a gente lembrar que a semana passada a gente estava vendo sobre a questão de que muitas pessoas fazem a invocação sem perceberem. Então, quantas vezes a gente acorda e tem aquela sensação de que esteve com uma certa pessoa durante a noite e conversou a noite toda, ou brigou a noite toda, ou questionou várias coisas, e a gente não percebe que o nosso pensamento ele tem a velocidade instantânea. Você pensou, você está lá. Sim. E então, se eu estou pensando em alguém, seja com raiva, seja com ódio, seja com medo, seja qual for o sentimento, imediatamente eu estou na presença dessa pessoa. Uhum. E aí é um processo de evocação, sim. E, e como a gente viu aqui, se eu tenho superioridade moral a alguém, eu tendo a ter mais condições de conseguir convocá-la para uma conversa. E aí, se o objetivo é um objetivo bom, melhor ainda. Uhum. Se é um fim útil, como sempre a gente estuda sobre isso, quando a gente estuda mediunidade, a gente sempre pensa no fim útil, né? Sempre a gente vai estar pensando no qual é o fim útil de tal ação, né? Eu falei que o bom senso é sempre a melhor medida, né? Mas acho que mais do que o bom senso, a melhor medida é justamente essa de avaliar a utilidade das coisas, né? Porque não falha nunca, o bom senso falha, infelizmente, às vezes. Sim, Mas a questão da utilidade, ela não tem falha, né? Porque sempre que você discute a respeito de N questões mediúnicas com qualquer pessoa, sempre que você joga a questão da utilidade, se trava a conversa, é porque não tinha utilidade, então. E aí fica claro que exatamente. não se deve falar, ou não se deve continuar com aquilo, e por aí vai, né? Muito bom. Vamos dar as boas-vindas para nossa colaboradora Regina. Seja Oi, Rê. bem-vinda, Rê. Hoje vamos fazer um estudo a 6 mãos aqui, né? Essa é a ideia. Oi, oi, oi. Desculpe o atraso. Não, tranquilo. Rê, você continua aí pra gente? É Você a lê a próxima? 51? 51? 51. Pode evocar-se um espírito cujo corpo ainda se ache no seio materno? Não. Bem sabes que esse momento o espírito está em completa perturbação. Nota. A encarnação não se torna definitiva senão no momento em que a criança respira. Porém, desde a concepção do corpo, o espírito designado para animá-lo é preso de uma perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima. Ele tira a consciência de si mesmo e, por conseguinte, a faculdade de responder. Então, a gente já estudou isso em outros pontos, que quando o espírito vai reencarnar, ele sofre um processo de restringimento, ele perde a consciência, ele fica meio perturbado para não poder atrapalhar a gestação. Então, acho que é por isso que ele não pode ser evocado, porque ele não tem consciência dele ali. Ele está meio fora do ar nesse momento, até ele nascer. Então, acho que fica meio difícil, né, fazer uma evocação. Ele não vai ter consciência para responder. Sim, é um processo de. A gente tem que encarar sempre a gestação como sendo uma entrada na carne, é uma encarnação. Isso é um processo cirúrgico, é um processo químico, um processo que vai envolver a matéria e que é um processo que é lento, é demorado, são 9 meses em média, para a nossa raça nesse momento. Né? Quem tem animais em casa sabe como é que funciona isso. Cada um funciona de uma forma. E, na verdade, esse tempo é necessário para que haja essa tomada de consciência do corpo físico. Né? E muitas crianças hoje já estão, essa nova geração de crianças estão nascendo muito mais antenadas, muito mais prontas. Né? Eu me lembro de ouvir as pessoas dizerem: antigamente a criança demorava para abrir os olhos, demorava para se mexer, demorava para andar, demorava para tudo mais, né? Era mais demorado.
E hoje é tudo tão mais acelerado, por quê? Porque também são espíritos mais preparados, são espíritos que estão nascendo com muito mais aperfeiçoamento, né. Eles ficaram mais tempo na espiritualidade, aprenderam mais. Então, eles já têm um Exatamente. conhecimento melhor. E também os tempos são outros, a gente está tendo um progresso, né. Então, O muito. melhoramento da raça, o melhoramento das condições, parece que está tudo um caos lá fora, né. Mas é porque a gente não viveu, não se lembra, a gente deve até ter vivido, mas a gente não se lembra como é que era 100 anos antes de Cristo, né. Meu celular tá. Não é mesmo? Eu acho que É, é com bem isso. certeza. Muito bom. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. A gente entrou nesse assunto da maternidade aí, né? E aqui ele fala sobre esse período que o espírito sofre até uma perturbação pela falta de autoconsciência e tudo mais. Certa vez a gente comentou no GEOL sobre esse período dos 9 meses e essa perturbação e esse processo todo do espírito ficar próximo à mãe, era uma característica de espíritos que precisavam passar por isso, né? Que espíritos mais superiores, mais progredidos, eles não necessariamente precisam passar os 9 meses ali do lado da mãe, parado, sem fazer nada, e que eles podem estar ausentes trabalhando, e na hora do nascimento ele vem, encarna e vai embora. Isso é verdade ou eu entendi errado na época? Não tem o processo de diminuição do espírito para se apropriar no corpo da criança? Isso. Só um minutinho, Lucas. Permitindo aqui que o Ricardo entre. O restringimento, ele é um fato. O André Luiz que fala aí nas câmeras de restringimento, onde os espíritos vão diminuindo o seu corpo físico, vão restringindo, até ficarem mais ou menos do tamanho de 90 centímetros. E aí eles são implantados no útero da mãe. E no livro Missionários da Luz, tem um capítulo que fala a reencarnação de Segismundo, são 59, 60 páginas, se não me engano. É o capítulo mais longo de toda a obra de André Luiz. E nesse capítulo, ele explica exatamente como acontece o processo de restringimento, de ligação com o corpo feminino, o quanto que o corpo feminino abraça esse espírito de uma forma muito natural, encaixa esse espírito de uma forma muito natural. Então, eu sempre comparo esse entorpecimento do nascer com o fato da gente comer, por exemplo. Quando você vai se alimentar, se você vai fazer uma refeição muito pesada, muito densa, muito materializada, você fica mole depois. Se você come muito açúcar, você fica agitado, mas também você sente um pouco de moleza. Então, o que Uhum, que é isso? Você está a moleza depois da alimentação é por conta da intoxicação da matéria quando entra no seu corpo. Então é como se você se inundasse de matéria e você fica então daquela forma. Tanto que se você toma um suco, por exemplo, e se for um suco detox, você vai uhum, ficar super leve, super bem. Então a gente tem que pensar sempre que a matéria ela tem ela gera essa sensação de entorpecimento. Ela adensa o espírito. uhum, Então, por isso que quando o espírito entra no corpo, ele começa a perder a consciência do mundo espiritual e ele vai se desligando do mundo espiritual enquanto ele se liga no corpo físico. sim. E aí, no momento em que a criança nasce, daí ele entra no corpo efetivamente, né? E aí, desculpa. E aí a gente sabe que todo esse processo vai se alongando durante a primeira infância, que vai até em torno de 7 anos. Se bem Uhum, que quem tem criança em casa sabe que isso está cada vez mais rápido, né? As entendi. crianças já estão mais evoluídas nesse processo, né? E esse processo, no caso de espíritos mais progressos, eles precisam passar por esse processo todo também, ou é mais rápido? Porque, por exemplo, Então, eu não me lembro
Eu não me lembro em que obra que está Uhum. isso, que nós lemos, que o espírito não, só se ligou 2 ou 3 Porque eu dias fico antes do pensando, nascimento. Jesus Tem essa Cristo, por informação. exemplo, apesar de ser quem ele nasceu da forma comum que se nasce no planeta. E não imagino um espírito da magnitude dele passar 9 meses à toa, sem fazer nada, né? Exatamente. Se adaptando ao Uhum. corpo, que na verdade Ele ele, como criou. governador da Terra, criou tudo que é Uhum. material. Sim. Entende? Então é realmente essa Uhum. questão. E daí a importância da gente progredir em conhecimento. Porque lá no livro dos Espíritos a gente sabe que o conhecimento intelectual ele acelera o processo de progresso. E aí então se eu progrido em conhecimento e no intelecto, eu também consigo equilibrar melhor, trabalhar melhor a questão da matéria. Eu diminuo a influência da matéria no meu dia a dia. Eu Uhum. fico menos propensa a ser dominada pela matéria. É claro que aí se eu faço meditação, se eu tenho uma alimentação legal, uma alimentação mais saudável, se eu procuro cultivar bons pensamentos, tudo isso vai contribuindo, é óbvio, né? É que o processo é muito amplo, né? Sim. Gente, perguntas, questionamentos, participação. Se vocês quiserem deixar o rostinho de vocês aí para a gente ver em tempo real, vai ficar bem legal, tá Ô, bom? Márcia, Algumas pessoas mais eu corajosas queria fazem isso. falar, Oi, Rê. ô, Márcia, eu queria falar que o Lucas comentou, né? Se os espíritos com progresso maior também têm esse restringimento, né? E a gente tem que levar em conta que nós, a maioria, né, dos habitantes da Terra estão aqui reencarnados em provas e expiações. Então, eles têm que ter esse restringimento para ter esse esquecimento do passado para eles poderem passar. Um espírito com progresso maior, ele geralmente vai vir por missão. Se ele vem por missão, ele não tem essa necessidade. Eu acho. Que aí não tem essa necessidade de ter esse restringimento tão antes do tempo dele do nascimento. Ele pode ter esse restringimento próximo do nascimento, não como nós normalmente Sim. Faz todo sentido. faz, né? Faz muito sentido, exatamente. É aquele exemplo que a gente usa do crachá, né? Quem tem um cargo mais alto vai ter um crachá que dá acesso a todos os cômodos do lugar, né? Quem está começando agora vai ter acesso só à recepção, ao banheiro, à cozinha e olha lá, Olha lá. percebe? Então, o processo de ampliar as possibilidades vai depender do grau de evolução de cada espírito. É exatamente isso. Isso. Eu tenho uma dúvida. Eu só não vou pôr aqui a câmera porque eu tô cozinhando. Por exemplo, uma prova que seja pro bebê prematuro nem conseguir nascer, no sentido de tipo, ele morreu no parto ou algo assim, o espírito chega a entrar no corpo? Porque acho que se eu entendi bem, demora aí aproximadamente os 9 meses, né, pra fazer o completo. Alguém quer falar? Responder? Vamos lá, então. Segundo o livro dos Espíritos, uma criança que morra em idade precoce, Tainá, normalmente é mais prova para a família do que para a criança. Normalmente. Só que a justiça divina, que não perde nenhuma oportunidade, vai aproveitar exatamente para que possa usar esse corpinho que não vai chegar a nascer, ou que vai nascer, mas vai desencarnar logo, ela vai usar essa oportunidade também para que o próprio espírito aproveite essa situação. Não significa que ele seja sempre é um espírito que foi suicida na outra vida e que por isso ele nasceu dessa condição. Nem sempre. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo, às vezes, as pessoas falando de uma forma absoluta no espiritismo e eu acho um pouco perigoso isso. Porque nem sempre é. Né? Pode ter sido um suicida que está agora querendo reencarnar ou precisando reencarnar e vai ter a oportunidade negada pela própria situação daquele corpo, daquela vida? Pode.
mas também pode ser um espírito que veio para trabalhar aquele pouquinho naquele corpo, e aí, a partir daquilo, ele vai seguir o caminho dele. Entendeu? Então, existem situações e situações. A gente não pode generalizar, porque cada caso é um caso. O que eu entendo é que quando o espírito quer nascer, e aí ele tenta, 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 e o corpo não vai, o corpo não vai, o corpo não, e o corpo morre, esse tentar querer, esse tentar, 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 isso é muito bom para que ele possa valorizar a vida. Então, se é um espírito que foi suicida e que não valorizava a vida ao ponto de ter se matado, ele muda a decisão dele, querendo muito e não conseguindo. Entendeu? É uma forma de provocar a mudança de dentro para fora daquele espírito. O de querer muito faz com que ele passe a valorizar o corpo, a valorizar as oportunidades e por aí vai. Se alguém quiser complementar. Tudo bem até aí, gente? Vamos para frente? Lucas, você lê? Lei. 52? 52. Um espírito poderia tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? Isso não é de se duvidar e ocorre muito frequentemente, sobretudo quando a intenção do evocador não é pura. De resto, a evocação de pessoas vivas não tem interesse senão como estudo psicológico. Convém abster-se dela toda vez que não possa ter um resultado instrutivo. Nota: se a evocação de espíritos errantes não dá resultado sempre para nos servirmos de sua expressão, isso é bem mais frequente para aqueles que estão encarnados. É então, sobretudo, que os espíritos enganadores tomam o seu lugar. Ou seja, posso evocar a Márcia, que ainda está encarnada, e outra pessoa responder no lugar dela? Sim, sem dúvida, e isso ocorre mais frequentemente do que a gente imagina. Principalmente porque a gente viu nas perguntas anteriores que, por mais que seja uma técnica possível, a de evocação de pessoas vivas, não é uma técnica tão simples assim. É preciso um contexto e várias condições para que isso aconteça de fato. Nesse meio termo, pode abrir brecha para que espíritos que não estejam bem intuídos ou que não estejam a serviço do bem, etc., aproveitem essa oportunidade para se fazer presente e se passar no lugar de outra pessoa, né? E aí essa nota aqui é muito interessante, né? Porque se a evocação de espíritos errantes, ou seja, espíritos que já desencarnaram, mas que estavam há pouco encarnados, assim como a pessoa que você está evocando, se eles não são capazes de elucidar tão bem as questões, por que o espírito de um encarnado será, né? Então, a evocação de pessoas vivas se dá puramente por questão de estudo mesmo, só para a gente ver como é que funciona, que não deve ser uma prática frequente e que também não vai adicionar grandes coisas, né? Que acredito que o melhor seria a evocação ou o trabalho correto dentro de um centro através de espíritos mais progressos e que tragam de fato informações com valia, né? Ou pegar os livros, sentar a bunda e estudar, né? Porque já tem bastante coisa ali para entender. É sempre a questão da utilidade, né? Como isso serve como norteador para a gente, né? Existe utilidade nisso, né? Se a gente pudesse prestar mais atenção, ficaria bem mais fácil nesse processo. Porque você pode até ter uma intenção útil ao evocar uma pessoa encarnada. Mas antes de fazer isso, você tem que se perguntar: eu já pesquisei todo o material impresso que existe da cultura espírita para ver se tem a resposta que eu estou querendo, né? Tipo, se eu não tiver encontrado essa resposta de fato em algum lugar, aí se torna útil fazer essa evocação. Caso contrário, não.
E como a gente sabe da vastidão da literatura espírita, então nenhuma evocação vai se apresentar de fato como útil, né? Então, eu acho. Tudo bem aí, gente? Estão todos aqui com a gente? Perguntas, questionamentos, participação? A Tainá já participou lá diretamente de Lisboa. Geota Vamos em internacional frente? demais. Geota Internacional, tá chique no último. O João E, também tá aí. Oi, e oi, Lucas. acharam que iam nos limitar, pelo contrário, a gente chegou até em Portugal, né? Olha só. A gente está se ampliando, estamos nos multiplicando. Sim. Rê, você leu 53 pra gente? Lê. Deixa eu só comentar um negocinho. Agora com o GO no YouTube, então, ninguém segura. Ninguém 53. segura. Tem inconvenientes a evocação de uma pessoa viva? Nem sempre é sem perigo, dependendo isso das condições em que se acha a pessoa. Porquanto, se estiver doente, poderá aumentar-lhe o sofrimento. Quando a pessoa está doente, né, ela fica meio fragilizada. Então, acho que fazer uma evocação vai prejudicar mais a saúde, né? E vai ficar mais fragilizado ainda, porque demanda uma energia, né, ele se comunicar, estando encarnado. Aí, se ele está, Ele vai estar trabalhando em 2 lugares, né? se ele está doente, que nem ele fala aqui, ele vai usar mais energia, ele vai ficar mais debilitado ainda. Aí seria o perigo, né? A inconveniência de se fazer essa evocação. A Eu não acho que ser que a A gente pode evocação comparar. dessa pessoa doente tenha uma utilidade de auxiliá-la nesse processo, né? sim, Sim. sim, se for Mas aí útil, seria como se fosse um sinal de Wi-Fi. A energia da pessoa, o fluido vital dela é como se fosse um sinal de Wi-Fi. E aí, se você vai conectar em vários equipamentos, você vai distribuindo isso. E aí o corpo físico, o principal, vai ficar defasado, né? Legal. 54. Em que caso será mais inconveniente a evocação de uma pessoa viva? Não devem evocar-se crianças de tenra idade, nem as pessoas gravemente doentes, nem ainda os velhos enfermos. Numa palavra, ela pode ter inconvenientes todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido. Aí a nota de Kardec. A brusca suspensão das qualidades intelectuais durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo se a pessoa, nesse momento, precisasse de toda a sua presença de espírito. Brusca suspensão das qualidades intelectuais é quando a pessoa tá no domínio das suas capacidades e aí ela é evocada. Aí ela tem que entrar num estado de torpor, como se ela ficasse em stand-by, enquanto o espírito vai trabalhar em outro lugar. E aí as qualidades intelectuais dela ficam truncadas naquele momento. E aí, se ela precisar dessas qualidades intelectuais, como ela está dividida, ela pode ficar prejudicada. Então, isso também tem que ser levado em conta, né? É aquilo que a gente falou agora há pouco, o fato de você estar em outro lugar e estar também no seu corpo físico exige mais. Se eu já estou doente, aí eu vou ficar mais prejudicada. Tudo bem, gente, aí? Até aí? Vamos lá. Márcia, Lucas, você vai daí? Oi, Márcia, quem quer falar? Adriana? Adriana, oi. Pode falar, Adriana. No caso, uma pessoa doente. Não sei, se a gente levar, não seria uma invocação, no caso. Se uma pessoa está doente, se a gente vai fazer uma prece em relação a ela, por estar doente, no caso, você não está invocando. Não, porque a Não estou te tua ouvindo. intenção não é chamá-la para você conversar com ela
de forma... Oi, tá me ouvindo agora? Me ouve? Sim, estou ouvindo. Tá. Sempre o que vai valer é a intenção. Tá. Sempre o que vai valer é a intenção. Então, a sua intenção não é chamá-la para que vocês batam um papo à toa. A tua intenção é chamá-la para que ela seja socorrida, para que ela receba o amparo físico, mental, espiritual, para ela poder se restabelecer com relação à doença. Então, aí o propósito é bem definido, é um propósito de auxílio, né? Ainda que seja uma evocação, é uma evocação no sentido dela ser socorrida, e não de pura curiosidade, né? É assim que eu vejo. O que vocês acham? E aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Por mim, o que você falou é o que eu também acho. Porque ela está fazendo uma prece, ela não está evocando para bater papo, ela está auxiliando. Então, eu acho que isso é como você falou. Sim, porque eu quis dizer assim, porque às vezes a Lucas, pessoa. você lê. Oi. Eu quis dizer assim, porque às vezes a pessoa vai Pode na falar. intenção de fazer uma prece para a pessoa e acaba distorcendo um pouco e acaba evocando a pessoa. E nisso pode prejudicar a pessoa. Você entendeu? Mas é o que eu coloquei. A É. intenção prevalece sobre o ato. A intenção é ajudar, mesmo que ela acabe evocando, porque ela está desesperada, e ela grita a pessoa, ela chama a pessoa. É como quando alguém desencarna, né? Às vezes a gente vê a pessoa ali se debulhando em lágrimas sobre no velório, e aí a gente sabe que esse espírito precisa ser amparado para ele não se desesperar também, porque não tem como voltar. Mas a intenção vai prevalecer. Então, muitas vezes a pessoa está sendo tão honesta ali no sofrimento dela que os espíritos interferem e auxiliam no processo. A gente tem que pensar que sempre a gente está amparado. A gente nunca está sozinho. Em hipótese alguma a gente está sozinho. Sempre existe uma proteção, um amparo. Sem falar também, né, Márcia, que apesar de... Eu entendo o que a Adriana está falando, mas a gente tem uma ritualística de prece que vai o caminho contrário da evocação, né? Tipo, toda vez que a gente vai fazer uma prece, a gente abaixa a voz, a gente acalma, fala baixinho, tem quase até uma tristeza na voz, que a gente faz aquela prece bem baixinha. Então, eu acho difícil num estado desse você acabar evocando a pessoa, porque você está naquela intenção e ritualística de fazer uma prece mesmo, né? Então, acho difícil acabar caindo na evocação de alguma forma. A gente está enviando vibrações, a gente não está chamando a pessoa, né? Até porque se a gente chamar, a gente não vai saber o que fazer, né? E aí também não é mais uma prece. Porque se eu tô ali... Não é mais uma prece, exatamente. Certo, Adriana? Legal. Sim. Questão 54 agora, né? 55. 55. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo experimenta fadiga em consequência do trabalho ao qual se entrega o espírito, embora ausente? Uma pessoa nesse estado e que pretendia que o corpo se fatigasse, respondeu a essa pergunta. Meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste que se abala pela sacudidelas do balão. Ou seja, pelo fato da pessoa estar encarnada, sempre que o espírito dela for fazer algum trabalho que seja fora do corpo, seja na evocação, principalmente, ela vai ter consequências porque esse espírito está conectado à carne e uma coisa literalmente está ligada à outra. Então não tem como o espírito fazer algo e não ter reflexo nenhum no corpo, né?
Então, de fato, vai ter pode ser que exista essa fadiga por essa conexão mesmo que existe, né? Como a gente falou nas questões anteriores aí. Não sei se... Tudo que acontece com o espírito reflete no Sim. corpo. Tudo que acontece com o corpo reflete no espírito. É uma via de mão dupla, Uhum. né? E é até interessante a gente conversar sobre o que a gente tem feito nessa época de quarentena, o que nós temos feito quando a gente sai do corpo físico. Né? Um exercício de pensar por onde temos andado. Né? Porque está certo que estamos mais tranquilos em termos de atividade física no dia a dia, menos ação no dia a dia, para alguns, né? Outros continuam até pior. Mas a grande maioria está um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo nas atividades. Mas e a mente? Como é que a mente está? E quando a gente vai dormir? Em que condições a gente vai dormir? Com quem a gente anda se encontrando durante a noite? É curioso porque tem vários estudos aí mostrando que as pessoas estão sonhando mais durante a quarentena, né? Então é muito comum você conversar com as pessoas e falar, nossa, eu tô sonhando tanto, tô tendo pesadelo, tô tendo isso, tô tendo aquilo, antes eu não tinha. Para além das questões fisiológicas do sonho ajudar para aliviar a tensão mental e tudo mais, né? É curioso ver que as pessoas estando presas, entre aspas, em casa, provavelmente enquanto espíritos durante a noite, elas estão querendo desesperadamente sair de casa, né? E aí isso talvez signifique o aumento da quantidade de sonhos nas pessoas, né? E aí vale a pena a gente dar uma analisada nesses sonhos, né, para ver como é que tá a nossa vibração e onde a gente tá indo, acaba indo parar, né? Sim. Com certeza. Vamos lá, Rê. 56. Pois que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes quando feita sem precauções, deixa de existir perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Não, as circunstâncias não são as mesmas. Ele só virá se estiver em condições de fazê-lo. Aliás, eu já não vos disse que perguntasseis antes de fazer uma evocação se ela é possível? Ó, mas e como que a gente vai perguntar se ela é possível? Pois é, né? Como? Então, como? Cada um pergunte ao seu mentor se é possível. Cada um use a sua intuição para saber se vai dar certo, se vai funcionar. O que a gente já sabe é que não se pode evocar crianças em tenra idade, nem pessoas gravemente Pessoas. doentes, nem pessoas mais idosas que estejam com a saúde fragilizada. Fora isso, eu acho que é o próprio bom senso que o Lucas falou agora há pouco, de você verificar, mas tem necessidade disso? Isso vai ser útil? Eu me lembro que a gente já fez algumas evocações no GEOL, de pessoas que estavam doentes e que a gente Sim. queria saber como proceder para auxiliá-las melhor. Então, nessa circunstância, eu acho que é isso, é você ter o bom senso de saber se, com a sua consciência, se você pode evocar ou não. Porque, de novo, a intenção vai prevalecer sobre o ato. Além do fato também de que é uma evocação durante um trabalho mediúnico dentro de um centro espírita, então não é uma simples evocação, né? É uma evocação de trabalho mesmo, né? Então não é inquestionável a utilidade, né? E tem todo o suporte. Oi? E tem todo o suporte dos espíritos amigos. Sim. É uma evocação para socorro espiritual, né? Uhum. Para amparo espiritual. Então, não é uma brincadeira, né? Não é a brincadeira do copo. Não é a brincadeira do copo, exatamente. Exato. O espírito ele pode recusar ser invocado? Com certeza. Então, com certeza. Ele é livre, Tainá. É a Tainá que perguntou? Eu mesma. Tainá. A gente leu isso agora há pouco aqui, lá no item 48, no 49, inclusive ele dizendo que
o espírito pode se recusar a responder o que a gente pergunta, porque ele sempre vai ter o livre-arbítrio, né? O espírito pode nos enrolar também. Pode engambelar toda a gente, né? Pode, Como pode? com certeza. Com certeza. E aí, por exemplo, se a intenção da pessoa que está fazendo a evocação não é útil, o espírito ele consegue sentir isso, ele sabe isso, ou nem chega a nossa, travei. Não chega nem a ter os meios suficientes se você não tem a intenção útil de fazer isso acontecer. Se a gente pensasse assim, vamos supor que formasse um caminho para o espírito saber. Então, no caso, nem formaria esse caminho, caso não fosse uma boa intenção. Ou pessoas com, até que foi falado antes, né, que se você tem uma entre aspas, superioridade moral, você consegue convencer mais fácil as pessoas a falarem com você. Então, se uma pessoa... Tudo bem que eu não consigo ver uma pessoa com superioridade moral evocando para o mal, mas sei lá. Eu vou usar a experiência que a gente tem no centro, né? Muitas vezes vem algum espírito, não na evocação, na comunicação espontânea, vem algum espírito mal intencionado, querendo quebrar tudo, querendo atrapalhar a reunião, querendo com raiva, ou querendo de alguma forma atrapalhar, e aí a gente o ama. Então, sem falar nada, a gente simplesmente o ama. E aí ele percebe que ele está numa reunião séria, onde as pessoas têm um objetivo sério, as pessoas querem auxiliá-lo em vez de afugentá-lo. Então, ele percebe o sentimento da gente. Então, é isso que o espírito faz. Porque, como ele está no estado espiritual, ele consegue sentir o que a gente sente. Quando a gente está encarnado, a gente disfarça. Se eu estou com ódio de alguém, eu posso botar um sorriso no rosto, uma maquiagem na face e disfarçar. Em espírito eu não consigo disfarçar, porque eu sinto. E aí a minha aura vai estar apagada, a minha luz vai estar apagada. Isso eles percebem. Entendeu? Então, por isso é que eles conseguem ver melhor a gente em espírito. Entendi, obrigada. Tá, joia. 57, vamos lá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Alguém quer ler? Você, Lucas ou Regina? Eu leio. 57. Quando nos momentos mais inoportunos experimentamos irresistível vontade de dormir, provirá isso de estarmos sendo evocados em alguma parte? Pode, sem dúvida, acontecer que assim seja. Porém, as mais das vezes não há nisso senão um efeito físico, quer porque o corpo tenha necessidade de repouso, quer porque o espírito precise de sua liberdade. Nota. Uma senhora do nosso conhecimento, médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi comprovada pela linguagem, pelas expressões habituais da criança e pela narração exatidíssima de muitas coisas que lhe tinham sucedido no colégio. Mas ainda uma circunstância a veio confirmar. De repente, a mão da médium para no meio de uma frase, sem que seja possível obter-se mais coisa alguma. Nesse momento, a criança, meio desperta, fez diversos movimentos na sua cama. Alguns instantes depois, tendo novamente adormecido, a mão da médium começou a mover-se outra vez, continuando a conversa interrompida. A evocação de pessoas vivas, feita em boas condições, prova, da maneira menos contestável, a ação do espírito distante da do corpo, e, por conseguinte, a existência de um princípio inteligente independente da matéria. Bom, quer dizer, muitas vezes pode ser que você foi evocado naquele momento, mas a maioria das vezes pode ser mesmo um cansaço, você quer dormir mesmo, tá cansado, o espírito quer repousar, mas nada comprovado que também não possa ser uma evocação. Vamos assumir que a gente é preguiçoso. Vamos assumir que a gente é preguiçoso, sim.
Sim. Às vezes, na lida do dia, você já está cansadinho, quer dar aquela cochilada depois do almoço, você vai ficar pensando assim, estou sendo evocado ou é só meu soninho? E aí? Não, é a minha preguiça. É a minha E é preguiça interessante nessa na parte. nota, Oi? e é interessante na nota do Kardec ele colocar que quando o médium parou de ter a percepção do espírito que estava sendo evocado, é porque o corpo estava despertando, né? É, E eles aquilo estavam que me acordando. a gente estudou isso a semana passada, que instantaneamente o espírito é chamado para o corpo quando acontece alguma coisa com o corpo, porque ele nunca se desliga totalmente, né? Nunca se desliga E totalmente. essa fala final do Kardec aí, hein? É. E essa fala final do Kardec aí é interessante, porque ele coloca que a evocação das pessoas vivas feita em boas condições prova de forma incontestável, né, a ação do espírito distinta do corpo. Então, o espírito é uma coisa, o corpo é outra. E a existência de um princípio inteligente independente da matéria. Então, uma coisa é o espírito, outra coisa é o corpo. E aí o espírito é inteligente e ele não é a matéria, né? Ele é independente dessa matéria. Muito bom. Comentário, gente? Vamos então ler o último item, 285, telegrafia humana. Evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se? Certamente. E essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Aí a questão A. Por que não será praticada desde já? A resposta. É praticável para certas pessoas, mas não para toda a gente. Preciso é que os homens se depurem, a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria, e isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Até lá, continuará circunscrita às almas de escol e desmaterializadas, o que raramente se encontra nesse mundo, dado o estado dos habitantes da Terra. Então, Kardec pergunta esse processo da telegrafia humana, se duas pessoas podem transmitir de uma para outra o que elas estão pensando. Se elas podem conversar telegraficamente, né, sem falar nenhuma palavra, mandando o pensamento. Os espíritos respondem que sim, e isso pode ser praticado desde já. Só não é mais praticado porque a gente não tem tanto espírito de escola, espírito evoluído, espírito que tem um progresso alto, encarnado aqui na Terra, né? De novo, eu vou usar o exemplo do Wi-Fi. Né? Se o Wi-Fi é bom, a gente vai ter uma comunicação limpa. Se o Wi-Fi não está bom, a gente vai ter muito ruído, muito chiado. E muitas Tanto é vezes que não vai chegar a comunicação, né? muitas vezes o único meio disso chegar, às vezes, é por uma intuição ou por algo nesse sentido, né? Porque a comunicação limpa e clara a gente não dá conta. Acredito que até pela própria limitação da matéria, né? Tá. Que nem aquela vez que você contou que você foi ajudar a neta de uma vizinha sua, que daí você me chamou e etc. E à noite eu sonhei que eu estava indo te ajudar com uma mulher e etc. Ou seja, teve ali a comunicação, mas a matéria impediu que fosse imediata e precisou-se eu entrar em estado de sono para conseguir atender o seu chamado, né? Sim. Muito bom. Perguntas, questionamentos, discordâncias. A gente terminou esse capítulo e então a gente vai iniciar na semana que vem o capítulo 26 com outro tema, né? Mas com relação a essa questão de evocação, tem alguma coisa que não ficou claro? O pessoal está quietinho hoje. Cadê o povo falante do GEOL que não para de falar? Povo falante no GO, tem hora que ficava aqueles grilinhos que ninguém falava nada, era só nós três que falava.
Eu vou evocar o pessoal. Ok. Márcia. Oi. Oi, Lu. Ó, então, por exemplo, quando isso é uma coisa que é comum acontecer, né? A gente, por exemplo, pensa em alguém e a pessoa liga. Fala assim, nossa, eu estava pensando em você. E isso sempre acontece com uma irmã minha que mora lá em Brasília, né? Direto. Quando eu fico algum tempo sem ver ela e eu penso, ela. Isso aí é tipo uma telepatia? Isso pode ser? Porque isso que vocês falaram agora no final, não é telepatia, né? É outro nome aí que você fala. Telegrafia. Transmissão de pensamento. Então, quer dizer, eu pensei nela e foi nós se conectamos pelo pensamento mesmo? Ou é Vocês se conectaram coincidência? pelo pensamento. Não. Sim, sim. Então não é Ou às vezes coincidência. quando acontece, ou às vezes quando acontece de você estar conversando com uma pessoa que você tem muita afinidade e a pessoa fala assim, sabe o que que eu estou pensando? E você sabe, entendeu? Isso é verdade. É, Ou acontece. vocês vão falar as mesmas, vão falar e falam quase ao mesmo tempo a mesma palavra, né? O que que é isso? É um Ah, processo de sintonia que está acontecendo e em função desse processo de sintonia, você realmente consegue, você lê o outro, né? Mãe legal. tem muito disso, né? Mãe consegue ler os filhos, né? O que está Sim, acontecendo? Por que você está quieto, né? Ou o sim, é contrário, verdade. né? E é engraçado como esses processos sempre acontecem de forma muito natural, né? Basta você estar vinculado e sintonizado com aquela pessoa, simplesmente acontece, de forma muito natural mesmo. E isso mostra pra gente como é um processo que pode ser natural pra gente, né? Que a gente só precisa desenvolver, lapidar, para se tornar uma comunicação de fato, né? Sim, Obrigada. é isso. Algum outro comentário, gente? Com relação ao estudo? Ô, Bom, Márcia, vou antes fazer da um gente terminar, comentário. então, claro, Posso fazer um quem é? comentário? Oi, Eu, Rei. Claro. eu até comentei com o Lucas, uns dias antes de você falar que você queria fazer esse tipo de estudo, né, pela online e tudo, eu sonhei que estávamos você, eu e o Lucas no GO, falando sobre estudo, mas só que eu não sabia o conteúdo, eu só me lembro que a gente estava falando sobre fazer um tipo de estudo e tal. Aí, uns 2 dias depois, você me mandou mensagem, me ligou falando de fazer o estudo sobre online. Então, aí, não, no outro dia, Aí você lembrou. aí o Lucas veio aqui em casa me trazer um negócio e eu comentei com ele. Falei, olha como que é. Eu sonhei e a Márcia me. Falei, tava nós três no sonho, e nós estávamos lá no GO. Por que será, né? Então, as nossas sintonias estão como que estão. Muito legal. É exatamente isso. A gente acha que não está trabalhando, mas nós estamos trabalhando, né? Estamos. Estamos trabalhando e muito. E aí eu já queria aproveitar, antes da gente encerrar, para perguntar para as pessoas que têm percepção mediúnica mais aguçada, como é que estão fazendo nesses tempos em que a gente está tendo que trabalhar a mediunidade de uma forma pessoal, né? Alguém tem alguma experiência que quer compartilhar? Gostaria de comentar alguma coisa? Porque eu, particularmente, estou vivenciando inúmeras situações assim, de muito trabalho, de muito socorro, socorro a mim, socorro à família, socorro a pessoas conhecidas, socorro a desconhecidos, em desdobramento quando vou dormir. Então, eu queria até combinar com vocês, para a gente trocar uma ideia, do que a gente poderia fazer até como exercício, para quando a gente vai dormir, fazer uma meditação, fazer um preparo, entendendo que não é apenas dormir, não é só desmaiar na cama, entendendo que você vai deitar, o teu corpo vai dormir, mas o seu espírito vai se desligar do corpo e ele vai trabalhar. Então, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, o que tem feito de bom. O grilinho de novo cantando.
Eu puxo a fila, então. Eu quero ouvir de outras pessoas também. Eu, durante esse período de quarentena, eu fiquei me questionando muito como é que eu podia, já que eu não sou médico, eu não estou na linha de frente para auxiliar as pessoas e tudo mais, como é que eu podia, de alguma forma, auxiliar as pessoas e fazer um trabalho indiretamente mediúnico, né? Porque a gente nunca está sozinho quando estamos bem intencionados, né? E eu sou formado em Reiki e eu comecei a auxiliar as pessoas com a aplicação de Reiki à distância. E nessas aplicações, utilizando a técnica do Reiki mesmo, fazendo uma aplicação reikiana, eu acabei tendo a percepção de que trabalhos espirituais eram feitos também juntos dessa técnica do Reiki. E isso foi muito legal, assim, perceber que a gente realmente não precisa estar junto, ou próximo, ou presente para auxiliar alguma pessoa, né? Nesse processo do Reiki, o que eu percebo que nos leva até esse estado é justamente você ter que se concentrar, elevar sua vibração, né? Porque você precisa se conectar com o outro que está lá longe. Então é um processo que você precisa meditar, precisa se acalmar. E nesse processo todo, dá para sentir que é gerada muita energia positiva, muita energia boa e que é utilizada, sem sombra de dúvidas, em trabalhos espirituais e tudo mais, né? Nesse momento, eu acho muito difícil a gente querer entender trabalho mediúnico como aquilo que a gente faz no centro, né? Aquela manifestação quase física, né? Da incorporação, da escrita e etc. E também lembrar que o plano espiritual é todo energia, né? Que as manifestações físicas de mediunidade é para suprir a nossa necessidade e limitações materiais. Se a gente manter na consciência que o plano espiritual é todo energia, a gente vai entender que não precisa de questões materiais e físicas e que a gente pode, todos nós, trabalhar espiritualmente, mediunicamente, através dessa doação de energia, da geração de boa energia e tudo mais, para que os espíritos possam recolher essa energia e auxiliar aonde for que seja necessário, né? Essa percepção que eu tive. Nossa, que legal. Muito bom. Quem mais quer compartilhar alguma experiência, algum trabalho que está fazendo? Márcia, Oi, Adriana. não quero falar, mas só um comentário do Lucas. Foi quando a Maria de Fátima não está hoje, mas ela fez, né? Ela trabalhou com a Yasmin, da casa dela, eu com ela aqui, ela fez o reiki com ela, Reiki né? à distância. À distância, nós trabalhamos juntos isso, Sim, naquela fase da verdade. Yasmin, Sim, verdade, né? verdade. E foi muito legal, né? Muito Foi útil. muito, foi muito útil demais. O jardim, Sim, o jardim do Geol também. sim. A gente tem que lembrar que o ambiente físico do GEOL continua lá, né? A gente esteve lá domingo, dando uma olhadinha no jardim e tudo mais. O ambiente está lá e a gente continua trabalhando, é o nosso núcleo, né? Eu sempre me imagino no jardim, pegando as energias das plantas, contribuindo de alguma forma, e é importante a gente ter essa postura, né? De estarmos conectados enquanto grupo, distantes fisicamente, porém mais do que nunca juntos emocionalmente, né? Principalmente nesse socorro que está sendo feito de forma tão útil, né? Tantos desencarnes, esse desencarne em massa, a Elisa estava comentando sobre isso, da gente vibrar por esses espíritos que estão desencarnando em massa, que o plano espiritual está uma correria. Se aqui na Terra está uma correria, imagina no plano espiritual. A tomada de consciência desses espíritos que estão desencarnando em massa, né? Todos precisando ser socorridos, tratados com carinho, com cuidado, com amor, no processo de desapego, de desligamento do corpo físico. Chico sempre dizia isso, é uma frase que eu acho muito legal dele. Ele diz que quando a gente vai atender um espírito, a gente deveria imaginar que é como se a nossa mãezinha tivesse acabado de desencarnar e a gente estivesse segurando ela no colo
com todo cuidado, com todo amor, com todo amparo, e levando ela para que ela pudesse ser encaminhada. Então, imagina isso. São espíritos em sofrimento, que tiveram sofrimento físico e que agora estão se liberando do corpo físico, né? E é um Todos momento podemos ajudar. de um exercício muito, muito importante para todos nós, né? Porque cria-se muito a crença limitante, né? Como vocês falam, de que a mediunidade é algo do Lucas médium, da Ana Karina médium, da Fátima médium, e lembrar que não, né? Que é um processo de ligação de todos nós com o mundo espiritual, né? É um momento de todo mundo assumir a mediunidade que tem, né? Não precisa sentar na mesa, não precisa escrever carta e etc. É a hora de todos nós assumirmos a mediunidade que nós temos e trabalhar, né? É um momento que literalmente só depende de nós agora, né? Não tem mais nem o ambiente físico para a gente arranjar uma desculpa, né? E acho que às vezes as pessoas ficam pensando, mas como é que eu vou fazer isso e tal? Às vezes uma oração sincera já é um trabalho imenso, porque você gerou a energia que precisava. Então só tem que fazer, né? Eu lembro que eu aprendi isso dentro do GEO, que o trabalho aparece para o trabalhador que está disposto, né? Então, quando a gente se dispõe a isso, não tem mesa, não tem carta, não tem GEO, é só simplesmente se dispor e gerar essa energia, esse trabalho, né? Todo socorro é bem-vindo, né? Uhum. E aí, pessoal? Comentários, questionamentos? Alguém mais quer compartilhar? A Rose dizendo, muito bom, Lucas, adorei. Que legal. A Tainá mandou uns rostinhos aí. A Luciana, muito bom. Legal, gente. Bom, é isso. Vamos, então, fazer uma vibração de encerramento. A Luciane agradecendo a todos. Ururaí, parabéns. Que legal. A gente vai fazer, então, uma prece. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Regina? Algum comentário? Algum recado? Não. Nenhum comentário, nenhum recado. Legal. Lídia, algum comentário? Não estou falando, minha voz não sei se está saindo aí. Tá saindo, tô te ouvindo. Tá, está me ouvindo? Porque eu fiquei meio assim perdida no começo, então eu estou ouvindo a palestra do comecinho ao fim, agora, desde o comecinho. Estou assistindo, né? Mas só assistindo, só porque eu falei assim, eu fiquei com medo de ficar mexendo muito, como eu não tenho muita prática, eu falei, eu vou desconectar. Então, deixa eu ficar aqui no meu canto. Mas eu estou adorando isso. Nossa, estou adorando demais. Isso aí que você está falando agora, da gente orar pelas pessoas, né? Eu toda noite, toda hora, eu lembro, estou orando para todas as pessoas que desencarnaram, né? Não só na Covid, mas em todas as doenças, todos os problemas, né? Físicos. E eu peço para eles serem socorridos também no mundo espiritual e também para as famílias que estão ficando também, né? Eu tenho para dar o socorro necessário para todas as famílias que estão ficando agora, assim, para elas não ficarem desamparadas, né? E tudo vai terminar e um dia todo mundo vai se encontrar, né, no mundo espiritual. Então, é isso que eu estou pedindo, fazendo muita prece nessa hora, né? Que o que nós podemos fazer é isso. Mas estou muito feliz de assistir a palestra, aliás, o estudo está muito bom. Eu fui mexendo aqui, então eu consegui. Largou. Legal, Elídia. Gratidão pelo seu depoimento. Devagarinho muito bom. Aprendo, eu estou engatinhando ainda, sou criança. Com certeza, somos todos crianças aprendendo. Gratidão, viu? Muito Gratidão. bom. Isso aí. Então é isso, gente. Pode fechar o microfone agora, Elídia. Clica no microfone. Clica na tela, vai aparecer o microfone, aí você clica em cima do microfone, do lado esquerdo. Não estou vendo. Clica na tela, vai aparecer o microfone, aí você clica em cima dele. Nossa Senhora.
Perdi Ok. toda. Eu vou desativar o som dela aqui, e aí a gente já vai encerrando. Aí, deu certo, Lídia, valeu. Muito bom. Lucas, algum comentário? Não, Márcia. Legal. A gente vai fazer uma vibração final e aí convidar a todos para participarem amanhã da Academia da Felicidade. Tem sido encontros bem interessantes. Fiquem atentos aí, a gente vai divulgando como o pessoal vai se conectar nos grupos do GEOL no Facebook e também nos grupos de WhatsApp, ok? Gratidão a todos vocês e vamos fazer a nossa prece. Jesus querido, Mestre amado e benfeitor de nossas vidas, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos nesse estudo que nos enriquece, que nos possibilita termos mais ferramentas para sermos úteis. Que possamos, Senhor, apesar das nossas dificuldades pessoais, dos nossos desafios do dia a dia, que possamos continuar nesse esforço de nos melhorarmos, de fazermos sempre mais, confiantes no teu amparo, certos da proteção divina, certos da participação dos nossos mentores, que nunca, nunca nos abandonam. Que continuemos fazendo, um dia de cada vez, o que for necessário para construirmos um futuro melhor para todos nós. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos espirituais. Gratidão aos mentores do GEOL por essa noite de iluminação interior. Que possamos continuar durante a noite o nosso trabalho. Gratidão, Jesus. Gratidão aos amigos, gratidão, Lucas, gratidão, Regina, e gratidão à participação de todos. Vamos juntos e felizes. Vamos junto. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.